O que se a pior noite de sua vida se tornasse o momento tudo mudou? Imagine isto. Presunçoso e autossatisfeito, leva sua jovem amante para um jantar luxuoso. Ele está celebrando sua nova vida construída sobre as ruínas de seu casamento. Mas então ele olha através do restaurante. Ele vê sua ex-esposa, a mulher ele descartou, a mulher ele disse estava segurando-o de volta e ela não está chorando. Ela não está sozinha. Ela está sentada com um dos homens mais poderosos no país. E ele está deslizando um anel de diamante em seu dedo. Esta não é apenas uma história sobre vingança. É uma história sobre traição, redescoberta e o momento impressionante quando uma vida quebrada é reconstruída em um império. O Chianti era um vermelho profundo, arrogante, agarrando-se aos lados do copo de Daniel Foster como um sudário de veludo. Ele o girou com um movimento praticado do pulso, um gesto ele havia aperfeiçoado de assistir sócios seniores em sua firma de investimentos. Tudo esta noite era sobre perfeição, sobre sinalizar. O restaurante Aria era uma fortaleza de riqueza tranquila, onde um único prato principal custava mais do que seu primeiro pagamento de carro. A mulher à sua frente, Chloe Jensen, era um testamento ao seu sucesso percebido. 26, com olhos afiados, ambiciosos e um riso que era apenas um pouco alto demais, um pouco ansioso demais. Ela era seu upgrade. A nós, Dan disse erguendo seu copo. O cristal tilintou contra o dela. Um som limpo, nítido na sala silenciosa. A novos começos. O sorriso de Chloe era radiante, refletindo a luz da vela. Eu não posso acreditar, estamos finalmente aqui. Dan, abertamente, não mais se esgueirando. O divórcio foi finalizado semana passada, ele disse, as palavras saboreando como libertação. Rompimento limpo. Alice foi surpreendentemente agradável no final. Ele tomou um gole de vinho, a mentira revestindo sua língua. Não havia sido agradável, havia sido brutal. Meses das lágrimas silenciosas, devastadoras de Alice, de seus olhos encovados seguindo-o enquanto ele empacotava seus ternos. Ele havia dito a ela era para o melhor, que eles haviam se distanciado. Ele havia dito a ela havia se tornado complacente, que seu pequeno mundo de arte, livros de história e exposições de galeria locais estava sufocando sua ambição. Ele não contou a ela sobre Chloe, sua analista júnior, que o via não como um marido, mas como um vice-presidente com um escritório de canto e um futuro. Ela está bem? Chloe perguntou. Um lampejo de algo, pena, curiosidade mórbida em seus olhos. Dan encolheu os ombros, fingindo indiferença. Honestamente, eu não sei. Ela ficará bem. Ela tem seus pequenos hobbies. Provavelmente mudou de volta com seus pais. A imagem era tanto satisfatória quanto patética. Alice, de volta em seu quarto de infância em Sacramento, cercada por gravuras de arte empoeiradas. Isso confirmou sua narrativa. Ele havia escapado. Ele estava subindo enquanto ela estava recuando. Ele estava no meio de explicar o gênio complexo de sua mais recente estratégia de portfólio quando um movimento através da sala de jantar chamou sua atenção. Um casal estava sendo sentado em uma das mesas nobres pela janela panorâmica, com vista para a Baía de São Francisco. O homem era alto, com uma juba de cabelo prateado que denotava poder, não idade. Ele vestia um terno sob medida que provavelmente custava mais do que todo o guarda-roupa de Dan. Dan o reconheceu instantaneamente da capa da Forbes, Nathaniel Sterling, um titã da tecnologia sustentável, um bilionário genuíno, não apenas um aspirante como os homens Dan trabalhava para. E então a mulher com ele virou-se para a luz. O copo de vinho na mão de Dan congelou a meio caminho de seus lábios. Seu coração parou. Uma palmada dolorosa, gaguejante em seu peito. Não podia ser. A sala, com sua iluminação suave e talheres tilintando, parecia deformar, dobrar-se ao redor de sua imagem. Era Alice, mas não era a Alice ele lembrava.
A mulher ele havia deixado era uma criatura de cardigãs macios e resignação cansada. Esta Alice era luminosa. Seu cabelo castanho rato, que ele sempre havia instigado a atingir, estava penteado em ondas elegantes que pegavam a luz. Ela vestia um vestido preto simples, sem mangas, que mostrava braços tonificados e uma confiança ele nunca havia visto. Ela não estava usando muita maquiagem. Ela nunca o fez. Mas seu rosto, outrora nublado por uma tristeza silenciosa, estava claro e sereno. Ela riu de algo, Sterling disse. E o som, embora ele não pudesse ouvi-lo do outro lado da sala, parecia ecoar em sua memória. Um riso completo, genuíno, ele não havia ouvido em anos. Dan, algo está errado? A voz de Chloe cortou seu choque. Ele não conseguia falar. Ele apenas olhou. Alice, sua Alice, estava sentada com Nathaniel Sterling. Não fazia sentido. Era uma falha no universo. Como ela sequer conhecia um homem assim? Seu mundo era pequeno, provincial. Ela havia ganhado algum tipo de concurso? Ela era sua prima distante. Ele os observou, seu próprio jantar esquecido. Sterling estava completamente focado nela, seu olhar intenso e admirador. Ele ouviu, verdadeiramente ouviu enquanto ela falava, suas mãos movendo-se graciosamente para enfatizar um ponto. Dan sempre a ignorava quando ela falava sobre sua arte, sobre o simbolismo em alguma pintura renascentista obscura. Sterling, no entanto, inclinou-se cativado. Um pavor frio, afiado e ácido começou a coalhar no estômago de Dan. Isso não era um encontro casual. Isso não era um jantar profissional. A intimidade entre eles era palpável, uma energia silenciosa que irradiava de sua mesa. Chloe seguiu seu olhar. Uau, não é Nathaniel Sterling. Quem é aquela mulher com ele? Ela perguntou, uma pitada de inveja em seu tom. A mandíbula de Dan se apertou. Eu não tenho ideia. Ele mentiu, as palavras sentindo como cascalho em sua boca. Ele não conseguia desviar seus olhos. Ele se sentiu como um fantasma em seu próprio banquete, sua noite perfeita curada arruinada por um espectro de seu passado. Mas ela não era um fantasma. Ela estava mais viva do que ele jamais a havia visto. O desequilíbrio de poder que havia definido o fim de seu casamento, sua ambição, sua estagnação, havia sido violentamente, impossivelmente invertido. O garçom chegou com seus pratos principais. Dan olhou fixamente para as vieiras perfeitamente seladas em seu prato. Ele sentiu uma raiva primordial, possessiva subir nele. Aquela era sua esposa. Ela era suposta estar de luto por ele, não jantando com bilionários. Ela era suposta ser a história de fundo tranquila, triste para sua nova vida triunfante. E então, o momento que estilhaçou seu mundo completamente. Nathaniel Sterling esticou-se pela mesa e pegou a mão de Alice. Ele disse algo. Dan não conseguia ouvir, sua expressão uma mistura de seriedade profunda e carinho gentil. Os olhos de Alice se arregalaram, seus lábios se abrindo em um suspiro silencioso. Um rubor suave subiu em suas bochechas. Lentamente, deliberadamente, Sterling alcançou seu bolso do casaco. Ele produziu uma pequena caixa de veludo. Ele a abriu. Mesmo do outro lado da sala, Dan viu o flash impossível de luz enquanto o diamante pegava a chama da vela. Não era uma faísca, era um sol. Ele observou enquanto Nathaniel Sterling, um homem que poderia comprar e vender a empresa inteira de Dan, sem um segundo pensamento, propôs a Alice Callahan Foster. Sua ex-esposa, a mulher tranquila, agradável, ele havia tão descuidadamente descartado. Alice olhou fixamente para o anel. Então para Sterling, seus olhos enchendo-se de lágrimas. Ela acenou, um movimento lento, deliberado. Um sorriso mais brilhante e mais bonito do que qualquer um ele jamais havia visto em seu rosto, floresceu. Dan sentiu o sangue escoar de seu rosto. Seu mundo cuidadosamente construído. O restaurante impressionante, a bela jovem amante,
A narrativa de seu próprio sucesso desmoronou em pó. Ele não era o vencedor. Ele não estava sequer no jogo. Ele era apenas um homem em um restaurante caro, observando seu passado se tornar o futuro espetacular de outra pessoa. 3 meses antes da noite no Arrier, Alice Callahan estava coberta de poeira. Não a poeira doméstica gentil de um lar negligenciado, mas a poeira antiga, calcária da história. Ela estava empoleirada em um andaime em um salão de baile cavernoso, esquecido em uma mansão histórica de Pacific Heights, meticulosamente limpando um afresco centenário. Este era seu santuário. O lugar ela havia fugido para após a implosão de seu casamento. O divórcio havia se sentido como uma amputação. Por 12 anos, ela havia sido uma metade de um todo, Dan e Alice. Sua identidade havia sido inextricavelmente ligada à dele. Ela era a esposa de apoio do cara ambicioso das finanças, a que organizava as festas de jantar, lembrava os aniversários de seus clientes e mantinha suas próprias paixões perfeitamente confinadas ao papel de uma robista. Seu diploma em História da Arquitetura e Preservação era algo ela se metia em, um interesse peculiar que Dan achou charmoso até ele o achar chato. Quando ele havia finalmente confessado, não ao caso, mas à sua profunda infelicidade, suas palavras haviam sido cirúrgicas em sua crueldade. Eu preciso de mais, Alice. Eu estou escalando e eu sinto como se você estivesse apenas parada. Este mundo você ama. É tudo sobre o passado. Eu estou tentando construir um futuro. Ele a havia feito sentir como uma relíquia, uma âncora. Depois ele partiu. O silêncio em seu condomínio perfeitamente minimalista era ensurdecedor. Cada superfície moderna e elegante eles haviam escolhido juntos parecia zombar dela. Então ela havia partido. Ela encontrou um apartamento pequeno, cheio de sol no Mission District, um lugar com ossos velhos e caráter. E ela havia ligado para seu velho professor, que a conectou com a iniciativa de preservação histórica da Fundação Sterling. O trabalho era meticuloso, mal pago e totalmente glorioso. Limpando uma camada de sujeira do rosto de um querubim pintado, ela se sentiu mais ela mesma do que ela havia em uma década. Aqui, o passado não era um fardo, era um tesouro a ser descoberto. Ela conheceu Nathaniel Sterling em uma úmida tarde de terça-feira. Ele frequentemente visitava os locais sua fundação financiava, chegando sem alarde. Ela estava no chão, catalogando molduras de gesso resgatadas, quando um par de botas de couro bem gastas parou ao lado dela. O detalhe naquela folha de acanto é extraordinário, uma voz profunda disse. Alice olhou para cima, protegendo seus olhos. Um homem alto, de cabelos prateados, estava olhando para ela, não com o ar distante de um patrono, mas com a curiosidade focada de um entusiasta. Eles não os fazem assim mais, ela respondeu, sua voz ligeiramente rouca da poeira. Tudo é produzido em massa agora. Não há alma nisso. Ele se agachou ao lado dela, seu paletó caro amontoando nos joelhos sem um indício de preocupação. Meu avô era um pedreiro, ele disse, passando um dedo gentil sobre um pedaço de moldura. Ele costumava dizer que edifícios têm memórias. Você apenas tem que ser quieto o suficiente para ouvi-las. Aquele foi o começo. Não foi um turbilhão. Foi um desenrolar lento, tranquilo. Ele visitaria o local ostensivamente para verificar o progresso do projeto, mas eles acabariam conversando por horas. Ele estava fascinado por seu conhecimento, pela paixão que acendia seu rosto quando ela explicava a composição química da tinta de leite do século XIX, ou o gênio estrutural de um contraforte voador. Ele nunca uma vez mencionou seu divórcio ou seu passado. Ele estava interessado na pessoa ela era agora, a mulher coberta de poeira de gesso que podia ver a alma em um edifício. Pela primeira vez em anos, Alice se sentiu vista, não como um acessório ou um sistema de apoio, mas como uma especialista, uma profissional. Uma igual.
Seu primeiro encontro real foi para um arquivo empoeirado na UC Berkeley para olhar plantas originais da mansão, seguido por tacos gordurosos, deliciosos de um food truck. Ele não era nada como o implacável corsário corporativo retratado na mídia. Ele era atencioso, paciente e possuía um humor seco que a pegou de surpresa. Ele contou a ela sobre sua falecida esposa, que havia falecido de câncer 5 anos antes, e o trabalho filantrópico que agora dava propósito à sua vida. Ele viu a força nela que Dan havia dispensado como passividade. Ele chamou sua resiliência um superpoder. Você não está reconstruindo uma vida, Alice. Ele disse a ela uma noite enquanto eles caminhavam ao longo do embarcadero, as luzes da cidade cintilando na água. Você está escavando a que estava lá o tempo todo. Na noite ele propôs. Ele disse a ela. Ele queria levá-la a algum lugar especial para celebrar a conclusão do afresco do salão de baile. Aria foi sua escolha. E enquanto sua opulência a fazia um pouco desconfortável, ela sentiu um arrepio ao se vestir, ao ver o olhar de admiração não disfarçada em seus olhos quando ele a pegou. Sentada à sua frente, ela sentiu uma sensação de paz que ainda era nova. O trauma da traição de Dan havia recuado, deixando para trás não uma cicatriz, mas uma camada de pele lisa, nova. Ela estava contando a Nathaniel sobre seu sonho de iniciar sua própria firma, uma que se especializava em trazer vida de volta a casas históricas. Eu seria seu primeiro investidor, ele disse, seu sorriso quente. Eu quero fazer isso por minha conta, ela rebateu gentilmente. Eu preciso, ele acenou, seu respeito por ela óbvio. Eu sei. Foi então que ele esticou a mão dela. A dele era quente e forte, envolvendo a dela. Alice, ele começou, sua voz caindo ligeiramente. Eu passei os últimos 5 anos vivendo no passado, honrando uma memória. Eu pensei que era tudo que havia restado para mim. E então eu conheci você. Você não apenas honra o passado, você o traz de volta à vida. Você me trouxe de volta à vida. Seu coração começou a bater um ritmo frenético contra suas costelas. Eu sei isto é rápido, ele continuou, seu olhar inabalável. E a última coisa eu quero é apressar você. Mas eu nunca estive mais certo de nada. Eu amo você, Alice Callahan. Eu amo sua mente, sua paixão e a força silenciosa que você provavelmente nem sequer vê em si mesma. Eu quero construir um futuro com você. Ele puxou a caixa. Enquanto ele a abria, revelando um anel deslumbrante, inspirado em vintage com um diamante brilhante claro, a respiração de Alice prendeu. Não era um troféu berrante, era elegante, atemporal. Parecia algo ela teria escolhido ela mesma. Naquele momento, sua visão periférica registrou uma forma familiar do outro lado da sala. Um homem com o corte de cabelo de Dan, sentado com uma mulher mais jovem. Um lampejo de reconhecimento, um fantasma de uma memória. Mas não importava. O passado era uma imagem fraca, embaçada no espelho retrovisor. Seu futuro estava sentado bem na frente dela, seu coração em seus olhos. Lágrimas de pura alegria não adulterada jorraram. Ela não era a mulher que foi deixada para trás. Ela era a mulher que havia sido encontrada. Sim, ela sussurrou, a palavra sentindo como a mais definitiva, poderosa declaração ela jamais havia feito. Nathaniel, sim. A viagem de volta para seu apartamento elegante, impessoal na marina, foi silenciosa. O ar no BMW de Dan era espesso com uma mistura tóxica da indignação confusa de Chloe e sua própria humilhação fervente. Eu não entendo o que acabou de acontecer, Chloe finalmente disse, enquanto ele desviava para a autoestrada, cortando um Prius. Você viu alguém você conhecia? Você havia visto um fantasma. Não foi nada, Dan retrucou, seus nós dos dedos brancos no volante. Apenas uma ex-colega. Aquela mulher? Ela parecia familiar?
Chloe pressionou, não pronta para deixar ir. Eu disse que não era nada. Ele rugiu, o som ecoando no espaço confinado. Chloe estremeceu, sua compostura cuidadosamente construída estilhaçando. Ela afundou de volta no assento de couro, silenciosa pelo resto da viagem. De volta ao apartamento, o que ele havia escolhido por causa de suas vistas panorâmicas e proximidade ao clube de iates, ele esperava um dia se juntar. Dan serviu para si um grande copo de uísque. Ele ignorou Chloe enquanto ela se movia pela sala de estar, sua efervescência anterior substituída por uma tensão cautelosa. Ele não conseguia tirar a imagem de sua cabeça. O sorriso de Alice, a mão de Sterling na dela, o brilho ofuscante daquele diamante. Isso tocava em um loop, um filme de seu próprio fracasso. Ele havia jogado fora um Honda, e ela havia sido pega por um Bugatti. A metáfora era rude, mas era a única linguagem seu ego entendia. Sua mente correu, tentando juntar um quebra-cabeça impossível. Como? Quando? Onde? Ele e Alice haviam compartilhado uma vida por 12 anos. Ele conhecia seu círculo social inteiro. Um punhado de acadêmicos quietos, alguns casais de seu velho bairro suburbano, seus pais. Nenhum deles poderia chegar a 1000 pés de Nathaniel Sterling. Ele puxou seu telefone, seus dedos escorregadios de suor. Ele pesquisou o nome de Alice. Nada. Ela havia deletado sua mídia social anos atrás, chamando-a de um mercado de inveja curada. A ironia era nauseante. Então ele pesquisou por Nathaniel Sterling. Os resultados da busca eram uma ladainha de seus triunfos. Artigos no Wall Street Journal, perfis na Wired, fotos dele apertando as mãos com presidentes e filantropos. Ele rolou mais fundo, procurando por detalhes pessoais. Ele era um viúvo, extremamente privado. E então, um artigo recente de um blog de sociedade local sobre os novos projetos de preservação da Fundação Sterling. O sangue de Dan gelou. Ele clicou no link. Lá estava, uma foto de um mês atrás, um grupo de pessoas em capacetes duros em pé na frente de uma mansão dilapidada. E no centro, ao lado de Sterling, estava Alice. Ela estava empoeirada e sorrindo, parecendo mais vibrante do que ela havia nos últimos 5 anos de seu casamento. A legenda a identificava como a consultora líder de restauração do projeto. Consultora. Ele havia zombado de seu hobby, seu diploma, ele havia pago, mas nunca respeitado. Ele havia dito a ela que era uma perda de tempo. E aquele próprio hobby, aquela própria paixão ele havia esmagado. Havia sido sua ponte para um mundo. Ele só podia sonhar em entrar. Então aquela era ela. Chloe disse suavemente da soleira da porta. Ele não havia percebido ela ou estava observando. Sua ex-esposa. Dan não olhou para cima de seu telefone. Sim, você me disse ela era simples, que ela estava provavelmente vivendo com seus pais. A voz de Chloe estava entrelaçada com uma nova, afiada acusação. Ela não parecia simples, Dan, e ela com certeza não estava em Sacramento. As coisas mudam, ele murmurou, as palavras saboreando como cinza. Você mentiu para mim, Chloe disse, sua voz subindo. Você construiu toda esta história sobre como você estava escapando desta vida triste e pequena. Mas aquela mulher parecia mais feliz do que eu jamais vi você. A verdade em suas palavras foi um golpe físico. Ele bateu seu telefone na bancada de granito. O que você quer de mim, Chloe? É um golpe de sorte. Ela teve sorte. Ele está provavelmente apenas usando-a. Um velho rico procurando por uma esposa jovem tranquila, maleável. Mas mesmo enquanto ele o dizia, ele sabia não era verdade. Ele havia visto o olhar nos olhos de Sterling. Era admiração genuína. Era o jeito Dan havia olhado para ele se uma vez, uma vida atrás, antes de sua ambição ter envenenado tudo. O dia seguinte no trabalho foi um borrão. Ele não conseguia focar nas análises de mercado piscando em suas telas. Cada número, cada linha subindo e caindo parecia zombar dele. Ele era um cara de números, um homem que calculava risco e recompensa.
E ele havia acabado de fazer a pior única troca de sua vida. Ele se encontrou compulsivamente procurando por mais informações. Ele criou um perfil falso de mídia social e começou a seguir a Fundação Sterling, as sociedades de preservação arquitetônica, qualquer coisa que pudesse dar a ele um vislumbre em sua nova vida. Ele se tornou um voyeur digital, observando das sombras enquanto ela florescia. Seus colegas notaram a mudança. Sua arrogância usual havia desaparecido, substituída por uma energia distraída, irritável. Foster, você está conosco? Seu chefe, Mark, latiu durante uma reunião de equipe. Suas projeções para o trimestre são desleixadas. Dan murmurou uma desculpa, sua mente em outro lugar. Ele estava imaginando Alice andando pelo penthouse de Sterling, sentada em seu iate, voando em seu jato particular. A vida ele ansiava. O status ele havia traído seu casamento por... Ela o havia obtido sem esforço, simplesmente sendo ela mesma. O eu ele havia dito a ela não era suficiente. Seu relacionamento com Chloe começou a se desgastar. Ela viu a obsessão em seus olhos. O jeito ele estava constantemente em seu telefone, o jeito o nome de Alice escorregava em suas conversas. O glamour de seu caso havia desaparecido, substituído pela feia realidade de sua insegurança. Você não está sequer aqui. Está. Ela o confrontou uma noite. Você está com ela, em sua cabeça. Você não me quer. Você apenas quer o que ela tem. Ele não podia negar. Chloe havia sido um símbolo de sua ascensão, mas agora Alice estava noiva de um bilionário. Na brutal matemática social que governava seu mundo, Chloe não era mais um ativo. Ela era um lembrete de seu espetacular erro de cálculo. Ele havia trocado uma obra-prima por uma impressão. Apenas para observar a obra-prima ser adquirida pelo museu mais prestigiado do mundo. E isso o estava deixando louco. Os dias seguintes à proposta foram uma mistura surreal de alegria privada e especulação pública. O noivado de Nathaniel com uma relativa desconhecida foi notícia de manchete para as colunas de fofoca da cidade. Eles chamaram Alice de Mulher Mistério, uma história de Cinderela. Eles desenterraram seu velho blog de fotografia extinto e imprimiram fotos dela na faculdade. Alice achou tudo profundamente perturbador. Ela havia passado o último ano meticulosamente reconstruindo sua privacidade, seu senso de si mesma, longe dos olhos curiosos do mundo. Agora, ela era uma pessoa de interesse. Nathaniel foi sua âncora através da tempestade. Ele a protegeu, lidando com a imprensa com uma graça calma, desdenhosa. E mais importante, ele ouviu seus medos. Eles estão me pintando como uma caçadora de fortunas. Ela confessou uma noite. Encolhida no sofá em sua biblioteca, uma sala tão vasta e cheia de livros que havia a feito chorar de alegria a primeira vez ela a viu. Eles não sabem nada sobre mim, sobre meu trabalho. As pessoas que importam sabem, ele disse, enfiando uma mecha de cabelo perdida atrás de sua orelha. E logo todos os outros também o farão. Ele entregou a ela uma espessa pasta encadernada em couro. Eu tive minha equipe elaborar isso. Ela o abriu. Dentro estavam os documentos de incorporação, plano de negócios e branding preliminar para Callaghan Restauração e Design. Seu nome em letras elegantes, fortes. Era a firma ela havia descrito a ele. O sonho ela havia nutrido em segredo por anos. Seus olhos encheram-se de lágrimas. Nathaniel, isso é tudo você, Alice, ele disse firmemente. Sua visão, sua expertise. Eu disse a você, eu queria ser seu primeiro investidor. Isto não é um presente, é uma proposta de negócio. Eu estou investindo na melhor consultora de restauração eu jamais conheci. Ele tocou uma página. E seu primeiro contrato está esperando por sua assinatura. Era a comissão para o projeto Marco do Presídio. Um empreendimento massivo de vários anos para restaurar uma série de alojamentos de oficiais históricos em um hotel boutique de luxo.
Era um projeto de fazer carreira, um contrato, ela não teria tido uma chance por mais 20 anos, se alguma vez. A oferta era tanto exultante quanto aterrorizante. Era tudo ela queria. Entregue a ela em uma bandeja de prata pelo homem, ela iria se casar. O fantasma da voz de Dan sussurrou em seu ouvido. Veja, você não pode fazer isso sozinha. Você precisa de um homem para resgatar você. Ela olhou para Nathaniel, para a crença sincera em seus olhos. Ele não estava resgatando-a. Ele estava empoderando-a. Ele estava abrindo uma porta que seu talento merecia. Uma porta que havia sido injustamente fechada. Dana havia querido que ela permanecesse pequena, para fazê-lo sentir-se grande. Nathaniel queria que ela fosse tão grande quanto ela pudesse ser, porque ele já era um gigante, e gigantes não são intimidados pelo sol. Ok, ela respirou, mas eu estou pagando de volta cada centavo do dinheiro inicial, com juros. Seu sorriso era brilhante. Eu não esperaria nada menos. Lançar-se ao trabalho foi sua salvação. Ela contratou uma pequena, brilhante equipe de arquitetos e artesãos ela havia conhecido ao longo dos anos. Ela passou seus dias no local em botas de biqueira de aço e um capacete duro, suas noites debruçando-se sobre plantas e orçamentos. Pela primeira vez, sua paixão tinha uma saída de mundo real, de altas apostas. Ela não era mais uma robista, ela era uma CEO. Seu relacionamento com Nathaniel aprofundou-se nos espaços entre sua frenética agenda de trabalho. Ele nunca reclamou de suas longas horas. Em vez disso, ele aparecia no local de trabalho com uma cesta de piquenique para o jantar ou deixava uma garrafa térmica de seu chá favorito em sua mesa pela manhã. Ele celebrava suas vitórias, uma telha rara obtida, um problema estrutural complexo resolvido, com mais entusiasmo do que ele mostrava por seus próprios negócios bilionários. Eles estavam construindo algo juntos, mas não era apenas uma vida compartilhada. Era um ethos compartilhado. Ambos acreditavam em honrar o passado para construir um futuro melhor. Eles eram parceiros no mais verdadeiro sentido da palavra. Uma tarde, enquanto inspecionavam um carregamento de madeira recuperada, seu telefone zumbiu. Era um número desconhecido. Ela quase o ignorou, mas um estranho instinto a fez atender. Alice? A voz era fina, estridente, despojada de seu bravado usual. Era Dan. Seu sangue virou gelo. Ela não havia ouvido sua voz em quase um ano. Como você conseguiu este número? Ela perguntou, seu tom plano e frio. Eu liguei para sua mãe. Eu estava preocupado. Eu vi as notícias. Alice, nós precisamos conversar. Não, nós não precisamos, ela disse, virando-se de seu capataz para esconder o súbito tremor em suas mãos. Nós não temos nada para conversar. Por favor, ele implorou, e o desespero em sua voz era nauseantemente real. Apenas 5 minutos, pelos velhos tempos. Eu vi você naquela noite no restaurante. Eu preciso entender. Ela deveria ter desligado. Ela deveria ter bloqueado seu número. Mas uma curiosidade perversa, mórbida, se apoderou. O que ele poderia possivelmente ter a dizer? Certo, ela disse, sua voz como aço. A cafeteria na Chestnut. Amanhã. 10 minutos. Então eu terminei, Dan. Para sempre. Desligando, ela sentiu uma onda profunda de náusea. O passado, que ela pensava ela havia enterrado sob camadas de poeira de gesso e novo amor, havia acabado de rastejar seu caminho de volta à superfície. A cafeteria era território neutro, um lugar sem memórias. Alice escolheu uma mesa pequena no canto traseiro, posicionando-se como uma general inspecionando um campo de batalha. Ela chegou cedo, armada com a armadura de sua nova vida. Um blazer de corte afiado, uma pasta de couro cheia de contratos e uma confiança tranquila que se sentia abençoadamente real. Ela pediu um café preto, sua amargura um choque bem-vindo. Dan estava atrasado. Era um movimento de poder clássico, um que ele costumava empregar em seu casamento.
fazendo-a esperar para reforçar sua própria importância. Mas hoje apenas parecia patético. Quando ele finalmente entrou, ele era um fantasma do homem ela havia conhecido. Seu terno caro parecia pender dele. Seu rosto estava pálido e abatido, e havia círculos escuros sob seus olhos. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma energia nervosa, agitada. Ele a avistou e aproximou-se da mesa com um arrastar de pés hesitante, quase apologético. Alice, ele disse, sua voz rouca. Obrigado por vir. Eu tenho uma reunião às 11, ela declarou, não o convidando a sentar. O que você quer, Daniel? Usar seu nome completo era um ato deliberado de distanciamento. Ele afundou na cadeira oposta de qualquer forma. Você parece incrível, ele gaguejou, seus olhos escaneando-a, absorvendo as roupas, a compostura. Não era um elogio, era uma avaliação. Ele estava recalculando seu valor. Não vamos perder tempo em formalidades, ela disse, sua voz fria. Você queria entender. Não há nada para entender. Minha vida seguiu em frente. Você deveria tentar. Como isso aconteceu? Ele perguntou, inclinando-se para a frente, sua voz um sussurro conspiratório. Nathaniel Sterling, quero dizer, como alguém como você acaba com alguém como ele? O insulto embrulhado em uma pergunta era tão típico dele. Alguém como você, pequena, sem importância. Um ano atrás, aquela pergunta a teria quebrado. Teria afirmado a mais profunda, mais escura insegurança ele havia tão cuidadosamente cultivado nela, que ela não era suficiente. Mas hoje era diferente. Alguém como eu, ela repetiu, um sorriso irônico, sem humor tocando seus lábios. Você quer dizer uma mulher com um diploma de pós-graduação em sua área, uma mulher que agora dirige sua própria empresa e está gerenciando um projeto de restauração histórica multimilionário. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar entre eles. Ou você apenas queria dizer a mulher que desperdiçou 12 anos apoiando um homem que a via como um acessório doméstico? Dana estremeceu como se ela o tivesse esbofeteado. Isso não é justo, Alice. Justo. Sua voz subiu ligeiramente, atraindo um olhar de uma mesa próxima. Você quer falar sobre justo? Foi justo quando você estava tendo um caso com sua analista júnior, enquanto eu estava em casa, revisando seus relatórios e planejando um futuro. Você não tinha intenção de compartilhar comigo? Seu rosto ficou branco. Como você sabia? Eu não sou estúpida, Dan. Eu estava apenas apaixonada. Há uma diferença. Eu encontrei os recibos do hotel em seus relatórios de despesas de viagem 6 meses antes de você partir. Eu apenas esperava estava errada. A confissão sentiu-se estranhamente empoderadora, admitindo sua própria cegueira voluntária. Ele estava sem palavras. A narrativa ele havia construído de uma separação gentil, amigável, havia sido uma mentira para acalmar sua própria consciência. Ele havia sido pego, e o conhecimento o despojou do último de suas defesas. Eu sinto muito, ele sussurrou, as palavras soando vazias e inadequadas. Eu fui um tolo. Eu vejo isso agora. Eu vejo o que eu joguei fora. Seus olhos estavam suplicando. É real. Com ele faz você feliz? Minha felicidade não é mais seu negócio, ela disse, sua voz suavizando. Não com perdão, mas com um profundo senso de fechamento. Ela se levantou, colocando uma nota de $10 na mesa para seu café. O que eu tinha com você, Dan, era uma vida construída ao redor de seu potencial. O que eu tenho agora é uma vida construída ao redor da minha própria. Ela olhou para ele, para este homem que havia sido uma vez o centro de seu universo. Ele parecia pequeno e diminuído, um rei que havia abdicado de seu trono, apenas para encontrar-se um mendigo nos portões de um novo e mais magnífico reino. Ela sentiu uma surpreendente onda purificadora de pena. Adeus, Daniel, ela disse, e saiu da cafeteria sem olhar para trás, o sino acima da porta tilintando um fim final, definitivo.
Ela dirigiu direto para o presídio, precisando do consolo de seu trabalho. Ela andou pelos restos esqueléticos dos velhos edifícios, o cheiro de serragem e história enchendo seus pulmões. O encontro a havia abalado, mas não a havia quebrado. Havia sido um teste, e ela o havia passado. Naquela noite ela contou a Nathaniel tudo. Ela não editou ou suavizou os detalhes. Ela expôs a feiura de seu passado nua, esperando talvez um lampejo de dúvida ou ciúme em seus olhos. Em vez disso, ele ouviu com sua costumeira intensidade tranquila. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sinto muito você teve que passar por isso, ele disse finalmente, sua voz espessa de empatia. Ele deve estar em um lugar muito escuro para tentar envenenar seu presente com seu passado. Ele pegou sua mão, seu polegar acariciando seus nós dos dedos. Mas ele falhou, não falhou? Sim, ela disse, um sentimento de profundo alívio lavando-a. Ele o fez. Bom, Nathaniel disse, sua pegada apertando tranquilizadoramente. Porque nosso futuro é muito brilhante demais para deixar quaisquer sombras entrarem. Seu apoio não era possessivo ou raivoso. Era sólido, inabalável e absoluto. E naquele momento, Alice sabia que sua nova fundação não era apenas construída em sua própria força, mas na rocha-mãe de um amor que era real, respeitoso e verdadeiro. Dan observou Alice sair da cafeteria, a finalidade de sua partida instalando-se sobre ele como um sudário. Sua pena era pior do que sua raiva. Raiva teria significado ele ainda importava, que ele ainda podia evocar uma emoção poderosa nela. Pena significava ele era irrelevante. O confronto que ele havia esperado lhe daria algum senso de controle ou entendimento, havia apenas aprofundado seu desespero. Ela sabia sobre Chloe. Ela havia sabido o tempo todo. Sua grande traição não era um segredo ele havia guardado. Era uma ferida ela havia silenciosamente cuidado. Ele tropeçou pelo resto de seu dia em uma névoa de autorrecriminação. No escritório, ele olhou para seu terminal, mas os números eram apenas rabiscos sem sentido. Ele viu o rosto de Alice, ouviu suas palavras. Uma vida construída ao redor da minha própria. A frase o assombrou. Ele havia sido sempre o Sol em seu sistema solar e ela o planeta quieto em sua órbita. Ele nunca havia considerado que ela poderia ter sua própria atração gravitacional. Naquela noite, seu desvendamento acelerou. Ele e Chloe eram supostos a comparecer a uma inauguração de galeria. O tipo de evento ele agora sentia era essencial para networking, mas ele não conseguia se obrigar a ir. Eu não estou me sentindo bem para isso, ele disse a ela, afrouxando sua gravata enquanto ele andava pela porta de seu apartamento. Chloe já estava vestida, usando um elegante vestido prateado que ele havia uma vez achado empolgantemente moderno. Agora ele apenas parecia frio. O que há de errado com você, Dan? Ela exigiu, sua paciência finalmente desaparecida. Desde aquela noite no Arria, você tem sido um fantasma. Você está obcecado. Você a viu hoje. É onde você estava. A acusação atingiu perto demais de casa. Não é da sua conta, ele rosnou. É da minha conta, ela retrucou, sua voz tremendo de frustração. Minha vida está emaranhada na sua agora. Eu explodi minhas perspectivas de carreira na firma por você. Todos sabem eu sou a garota de Dan. Você fez promessas, uma parceria, um futuro. Mas tudo você fala sobre, tudo você pensa sobre. É ela. Isso não é verdade, ele mentiu. Mas a negação era fraca, não convincente. Não é. O riso de Chloe era frágil. Você sabe, eu encontrei algo interessante quando eu estava limpando alguns de seus velhos arquivos do escritório. Ela andou até sua bolsa e puxou um pedaço de papel dobrado, amassado. Era um memorando interno da firma, datado há mais de 1 ano. Ela o desdobrou e começou a ler em voz alta. Seguindo a rodada final de entrevistas, os sócios decidiram oferecer a posição de VP Sênior para Mark Holloway.
Agradecemos a Daniel Foster por sua aplicação e o encorajamos a continuar seu desenvolvimento dentro da firma. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando com uma clareza fria, dura. Isto está datado da semana antes de você me convidar para uma bebida, Dan. A semana você começou a dizer a Alice como ela estava segurando você de volta. O ar deixou os pulmões de Dan. Ele havia sido preterido para a promoção. Ele havia dito a Alice, era uma coisa certa. Seu fracasso havia sido uma vergonha profunda e ardente. Um segredo ele havia guardado com ciúme. Ele não podia suportar que Alice, que tinha tanta fé nele, visse que ele havia atingido um teto. Então, em vez de admitir sua própria inadequação, ele havia fabricado uma crise. Ele a havia culpado. Ele havia criado uma narrativa onde ela era a âncora e ele era o navio esforçando-se para navegar. Chloe havia sido apenas a jangada de fuga mais conveniente. Você não a deixou porque você queria um futuro maior, Chloe disse, sua voz gotejando de desprezo. Você a deixou porque você falhou e você não podia suportar ela visse isso. Você precisava de alguém novo. Alguém que não sabia você havia sido rejeitado. Você precisava de uma audiência para uma história que não era sequer verdade. Cada palavra foi um prego em seu caixão. Ela o viu. Ela viu o homem patético, inseguro por trás da bravata. Eu amava você, ele disse, as palavras sentindo-se patéticas e desesperadas. Não, você não amava, Chloe respondeu, balançando sua cabeça. Você amava o que eu representava, um novo começo, uma vitória. Mas você perdeu, Dan. Você perdeu a promoção e você perdeu a única pessoa que provavelmente jamais amou você por quem você realmente era, não quem você fingia ser. Ela andou até o quarto e retornou alguns minutos depois com sua mala. Ela já estava empacotada. Eu terminei, ela disse, sua voz plana. Eu não vou ser uma personagem coadjuvante em seu patético psicodrama. Você pode sentar aqui e obcecar-se pela nova vida de Alice Callahan, mas eu vou encontrar uma das minhas próprias. Ela andou até a porta, seus saltos clicando decisivamente no chão de madeira. Ela não olhou para trás. A porta fechou com um clique final suave, deixando Dan sozinho no vasto, vazio apartamento. A vista panorâmica da cidade, uma vez um símbolo de sua ambição, agora se sentia como 1000 olhos julgadores. Ele estava totalmente sozinho. Ele não tinha esposa, nem amante, nem promoção. Ele havia incendiado sua vida inteira pelo bem de seu ego. E agora até isso havia desaparecido. Queimado em cinzas pela luz brilhante e ofuscante do sucesso de Alice e seu próprio fracasso catastrófico. Ele afundou no sofá caro, o silêncio pressionando-o, um peso físico. Não tinha nada sobrando além do fantasma do homem, ele pensava, ele era. E a horripilante realidade do homem, ele havia se tornado. O Gala Beneficente Anual da Fundação Sterling era o evento mais antecipado no calendário social de São Francisco. Ele foi realizado no grande salão de baile do Hotel Fairmont, um espaço Alice conhecia intimamente de seus estudos. Este ano, no entanto, ela não era uma observadora acadêmica. Ela estava comparecendo no braço do presidente da fundação, noivo. Ela vestia um vestido de safira profunda que Nathaniel havia insistido em comprar para ela, alegando ele combinava com seus olhos. Pela primeira vez em sua vida, ela se sentiu confortável em tais ambientes opulentos, não por causa do vestido ou dos diamantes cintilando em sua garganta, mas porque ela estava lá em seus próprios termos. Callahan Restauração e Design era um patrocinador do evento, o logo de sua empresa exibido orgulhosamente no programa. Ela era uma convidada, uma doadora e uma proprietária de empresa. A noite foi um turbilhão de apresentações a senadores, CEOs de tecnologia e filantropos. Nathaniel a apresentou não como sua noiva, mas como Alice Callaghan, a mente brilhante por trás do projeto Marco do Presídio.
Ele irradiava orgulho, e isso a encheu com um calor que não tinha nada a ver com o champanhe ela estava tomando. Ela estava no meio de uma conversa com um renomado crítico de arte quando ela sentiu um calafrio súbito, um senso primordial de estar sendo observada. Ela escaneou o salão de baile lotado e seu coração parou. Apoiado contra um pilar de mármore perto da entrada estava Dan. Ele estava horrivelmente fora de lugar. Ele vestia um smoking alugado que era ligeiramente muito apertado nos ombros e seu rosto tinha uma palidez serosa, pouco saudável. Ele estava bebendo uísque, não champanhe, e seus olhos estavam fixos nela com uma intensidade ardente, desesperada. Ela sentiu um choque de medo. Como ele havia entrado? Um ingresso para este evento custava $10.000. Ela se desculpou e moveu-se rapidamente para o lado de Nathaniel. Nathaniel, ela sussurrou, sua voz tensa. Dan está aqui. A expressão calma de Nathaniel não mudou, mas seus olhos endureceram. Ele sutilmente sinalizou um de sua equipe de segurança, um homem discreto em um terno escuro. Onde? Pela entrada. Eu não sei o que ele está fazendo aqui. Ele parece indisposto. Antes que Nathaniel pudesse responder, Dan começou a se mover em direção a eles, tecendo através da multidão cintilante com um andar desajeitado, determinado. Ele estava indo direto para o palco, onde o leilão estava prestes a começar. Oh não, Alice respirou. Dan alcançou o palco baixo e antes que qualquer um pudesse detê-lo, agarrou o microfone de seu suporte. Um guincho de feedback ecoou pelo salão de baile, fazendo o burburinho diminuir. Centenas de rostos viraram-se para ele. Boa noite a todos, Dan disse, sua voz amplificada, arrastando as palavras ligeiramente. Boa noite, os melhores de São Francisco. Ele fez uma reverência de zombaria. O guarda de segurança de Nathaniel começou a se mover, mas Nathaniel levantou uma mão parando-o. Vamos ver o que ele tem a dizer, ele murmurou para Alice, seu braço uma presença sólida, tranquilizadora ao redor de sua cintura. Estamos todos aqui esta noite para celebrar a filantropia, Dan continuou, seus olhos travando em Alice, para celebrar homens como Nathaniel Sterling, que constroem escolas e salvam edifícios. Ele riu um latido curto, feio. Mas você já se pergunta sobre o custo? O que é demolido para dar lugar a estes grandes gestos? Ele apontou um dedo tremendo para Alice. Sim, eu sei. Porque aquela mulher ali, Alice Callahan, minha ex-esposa, ela sabe uma coisa ou duas sobre demolição. Ela demoliu nosso casamento, nosso lar, nosso futuro. Tudo por uma chance nisso. Ele gesticulou ao redor da sala opulenta. Ela desempenhou o papel da esposa devota, enquanto ela estava caçando por uma caça maior. Ela é uma predadora em pele de cordeiro, uma caçadora de fortunas da mais alta ordem. Um suspiro coletivo percorreu a sala. O silêncio era absoluto, sufocante. Alice sentiu o sangue escoar de seu rosto. Cada olho estava nela. 1000 pontos de julgamento. Ela se sentiu nua, exposta, as paredes cuidadosamente construídas de sua nova vida desmoronando sob a força de seu assalto público. Mas então ela olhou para Nathaniel. Ele não estava olhando para Dan. Ele estava olhando para ela, sua expressão não uma de dúvida ou vergonha, mas de apoio inabalável. Ele deu a ela um aceno pequeno, quase imperceptível, como se dissesse, você conseguiu isso. E naquele momento, algo dentro dela mudou. O medo e a humilhação recuaram, substituídos por uma raiva fria, clara. Não em Dan, mas em si mesma, por sempre ter deixado este homem ter tanto poder sobre ela. Ela removeu gentilmente o braço de Nathaniel de sua cintura e deu um passo para a frente. Sua voz, quando ela falou, não era alta, mas era clara e carregava o peso de autoridade absoluta. Ele está certo, ela disse, sua voz cortando o silêncio. A multidão murmurou. Dan pareceu momentaneamente triunfante. Meu ex-marido está certo,
Alice continuou, seu olhar fixo em Dan. Eu sim sei sobre demolição. Eu sei como é ter seu senso de si mesma demolido, ter sua confiança demolida por trator, ter sua confiança em outra pessoa reduzida a escombros. Eu vivi naqueles escombros por muito tempo, Dan. Você foi o arquiteto daquela demolição. Ela começou a andar lentamente em direção ao palco, seu vestido de safira sussurrando contra o chão de mármore. E você está certo sobre algo mais. Eu estava caçando. Não por dinheiro, não por status. Eu estava caçando pela mulher. Eu era antes de eu conhecer você. A mulher que era apaixonada e forte e tinha sonhos próprios. Sonhos, você me disse, eram pequenos e insignificantes. Ela parou ao pé do palco, olhando para a figura patética, desvendando-se ele havia se tornado. Eu não encontrei aquela mulher novamente por conhecer Nathaniel Sterling, ela disse, sua voz ressoando com a verdade. Eu a encontrei de quatro, coberta de poeira de gesso, trazendo um pedaço de beleza esquecido de volta à vida. Eu a encontrei quando eu assinei o contrato de aluguel de meu próprio apartamento, quando eu incorporei meu próprio negócio, quando eu percebi meu valor não era determinado pela aprovação de meu marido. Ela olhou para a audiência silenciosa, cativada. Eu estou com Nathaniel porque ele, ao contrário de alguns, não é intimidado pela força de uma mulher. Ele a celebra, ele investe nela. A única caçadora de fortunas aqui esta noite, Daniel, é você. Você cavou por ouro em nosso casamento. E quando você não conseguiu encontrar o suficiente para satisfazer seu ego, você tentou cavá-lo de minha alma. Mas minha alma não está à venda. 2 guardas de segurança finalmente alcançaram Dan, cada um pegando um braço. Ele não resistiu. Seu rosto era uma máscara de completa derrota. Toda a luta havia saído dele, deixando para trás uma casca oca, quebrada. Enquanto eles o levavam embora, seus olhos encontraram os de Alice uma última vez. Neles ela viu o devastador reconhecimento final do que ele havia verdadeiramente perdido. Não era uma esposa ou uma fortuna, era ele mesmo. O salão de baile explodiu em aplausos. Começou com uma pessoa, então outra, até a sala inteira estar de pé, o som, uma onda rugidora de validação. Alice manteve sua posição, lágrimas escorrendo por seu rosto, mas ela não estava chorando de tristeza ou humilhação. Ela estava chorando do puro alívio não adulterado de estar, finalmente e completamente livre. Capítulo 8. A restauração. 6 meses passaram. O projeto marco do presídio estava à frente do cronograma e abaixo do orçamento. Um testamento ao planejamento meticuloso e liderança de Alice. Callahan Restauração e Design havia se tornado a firma de preservação mais procurada na costa oeste. Seus dias eram preenchidos com os desafios satisfatórios de seu trabalho. A emoção de descobrir detalhes originais, escondidos em um edifício, a camaradagem de sua equipe, o orgulho tranquilo de criar algo bonito e duradouro. O incidente do Gala havia, paradoxalmente, cimentado sua reputação. A história de sua posição pública havia circulado pela cidade, não como um pedaço de fofoca suculenta, mas como uma lenda. Ela não era mais a misteriosa noiva de Nathaniel Sterling. Ela era Alice Callahan, uma mulher de substância e força. Seu relacionamento com Nathaniel havia se estabelecido em um ritmo bonito, fácil. Seu amor era uma coisa tranquila, robusta, construído não em grandes gestos, mas em manhãs compartilhadas com café e plantas, em noites passadas em silêncio confortável, lendo na biblioteca, no respeito inabalável eles tinham pelas mentes e paixões um do outro. Uma nítida manhã de sábado, Nathaniel a levou para um tranquilo, arborizado terreno no condado de Marin, com vista para a Bahia. Uma velha, dilapidada casa de fazenda vitoriana, bonita em sua decadência, estava silhuetada contra o nevoeiro da manhã. Que lugar é este? Ela perguntou, saindo do carro.
Isto, ele disse pegando sua mão, é nosso lar, ou ele será. Alice olhou para ele confusa. Eu pensei nós iríamos viver em seu penthouse. O penthouse é minha fortaleza, ele disse gentilmente. Eu quero construir um lar com você, e eu imaginei quem melhor para restaurá-lo do que a melhor no negócio. Ela olhou de seu rosto esperançoso, amoroso para a bonita casa quebrada. Precisava de tudo. Uma nova fundação, um telhado restaurado, janelas que não chacoalhavam no vento. Era um projeto massivo, um trabalho de amor. Era perfeito. Vai levar anos, ela disse, um sorriso lento se espalhando por seu rosto. Nós temos anos, ele respondeu puxando-a para perto. Nós temos o resto de nossas vidas. Enquanto eles estavam lá, planejando a restauração de seu futuro lar, os pensamentos de Alice divagaram brevemente para Dan. Ela havia ouvido através da vinha que ele havia perdido seu emprego logo após o gala. A firma não podia tolerar o escândalo público. Ele havia vendido seu apartamento e se mudado. De volta ao meio-oeste, as pessoas disseram. Ela não sabia com certeza e ela percebeu com um profundo senso de paz que ela não se importava. Sua redenção, se ela alguma vez viesse, era sua própria história para escrever. Não tinha nada a ver com ela. Sua redenção estava aqui. Estava no chão sólido sob seus pés, no cheiro de eucalipto e sal no ar, no projeto desafiador, bonito que jazia diante dela. Estava na mão do bom homem em pé ao lado dela. Um homem que via tudo dela, os pedaços quebrados e a beleza restaurada, e a amava não apesar deles, mas por causa deles. Ela havia passado tanto tempo restaurando o passado para outros, mas agora ela estava finalmente restaurando o seu próprio. Ela estava pegando a velha fundação esquecida da mulher ela uma vez era e construindo uma nova vida espetacular sobre ela. Uma vida preenchida com luz, propósito e um amor tão atemporal e duradouro quanto os edifícios ela salvava. E era mais bonito do que qualquer coisa ela poderia ter jamais desenhado. O casamento não foi um grande acontecimento. Não havia repórteres, nem colunas sociais, nem multidões de curiosos. Eles se casaram em uma nítida tarde de outono no alpendre recém-reforçado da casa de fazenda, ainda em construção em Marin. Os convidados eram uma pequena coleção de seus amigos mais próximos, família, e os artesãos da equipe de Alice que estavam, bastante literalmente, ajudando a construir seu lar. Alice vestia um simples vestido de lã creme. Nathaniel vestia uma jaqueta de tweed. Não havia fotógrafos, apenas uma velha câmera Polaroid que foi passada entre os convidados, capturando momentos cândidos, alegres que seriam colados nas paredes inacabadas. Eles trocaram votos, eles haviam escrito eles mesmos, prometendo não uma vida perfeita, fácil, mas uma de parceria, respeito e aventura compartilhada. Enquanto Nathaniel deslizava uma simples, elegante aliança de ouro em seu dedo para sentar-se ao lado do anel de noivado, Alice olhou para a vista da Bahia, a cidade uma joia distante e cintilante. Ela pensou na mulher que havia chorado em um condomínio naquela cidade. A mulher que havia sentido sua vida estava lá acabada. Ela pensou na mulher que havia encontrado consolo em poeira e decadência, e a mulher que havia se mantido alta em um salão de baile e recuperado sua própria história. Eles eram todas partes dela, camadas de verniz e tinta arrancadas para revelar o forte, bonito veio por baixo. Mais tarde, enquanto o sol começou a se pôr, lançando um brilho dourado quente sobre o canteiro de obras, Alice se encontrou em pé sozinha por uma janela recém-emoldurada, olhando para um conjunto de plantas. Nathaniel veio por trás dela, envolvendo seus braços ao redor de sua cintura. "O que você está olhando, Sra. Sterling?" Ele murmurou em seu cabelo. Ela sorriu, inclinando-se para trás contra ele. "Apenas os planos para a biblioteca", ela disse, seu dedo traçando o contorno da sala. "Eu acho nós podemos encaixar em outra estante aqui." Ele beijou seu ombro.
O que quer você pense é melhor, você é a arquiteta. Naquela simples declaração, ela sentiu a totalidade de seu amor. Ele confiava em sua visão. Ele acreditava em sua expertise. Ele a via não como uma extensão de si mesmo, mas como sua brilhante, capaz parceira. A vida ela estava vivendo agora não era um conto de fadas. Não havia sido concedida a ela por um príncipe. Era uma estrutura ela havia projetado ela mesma, construída com suas próprias duas mãos em uma fundação de sua própria criação. A dor de seu passado não foi apagada, mas havia sido integrada, reaproveitada, feita parte da história da casa ela estava construindo. Uma casa forte o suficiente para suportar qualquer tempestade. E enquanto as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu crepuscular, Alice Callahan Sterling sabia com uma certeza tranquila, inabalável, que ela estava finalmente em casa. A jornada de Alice não era sobre vingança, era sobre redenção. Não redenção nos olhos do homem que a prejudicou, mas nos seus próprios. É um lembrete poderoso que nossos momentos mais baixos podem ser a fundação para nossas maiores conquistas e que seu valor nunca é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Se você foi movido pela história de resiliência e empoderamento de Alice, por favor, tire um momento para curtir este vídeo e compartilhá-lo com alguém que possa precisar ouvir esta mensagem. Assine o canal, bata no sino de notificação para você não perder nossa próxima história. E eu adoraria ler seus pensamentos nos comentários abaixo. Qual foi o momento mais poderoso na jornada de Alice?